Olá pessoal, eu sou a Luciana e vou estar com vocês na aula de hoje. Hoje vamos aprender um pouco de história, os vários sistemas de numeração, nosso sistema de numeração, leitura de um número e escrita de um número. Vou contar para vocês um pouquinho da história. Há muito tempo atrás, o homem ele não sabia contar. Ele vivia em suas cavernas, em pequenos grupos, e se alimentava de frutas, raízes, da pesca e da caça. Com o passar dos anos, diante das dificuldades, eles foram buscando morar à margem de rios, foram construindo as suas moradias, iniciando suas plantações e suas criações de animais. Para registrar as quantidades, o homem primitivo ele fazia entalhes em madeiras, e em ossos de alguns animais. Os pastores, particularmente, eles encontraram uma maneira de contar o seu rebanho. Ele associava uma pedra a cada animal. Se sobrasse pedra, significava que algum animal teria nascido ou se juntado ao seu rebanho. Se faltasse pedra, significava que algum dos seus animais tinha se perdido. Imagina a dificuldade. Com isso, houve a necessidade de registrar isso de uma maneira mais adequada. Foi assim que surgiu os sistemas de numeração. Como, por exemplo, o egípcio, o romano, o indo-arábico, entre outros. Eu vou contar para vocês um pouco sobre o sistema de numeração egípcia, por volta de 3.300 a.C. Então, eles usavam o bastão para a quantidade 1, o calcanhar para a quantidade 10, a espiral para a quantidade 100, a flor de lótus para a quantidade 1000, o dedo dobrado para 10.000, o girino para 100.000 e o homem sentado para 1.000.000. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, o número 136. Então, eles pegam a espiral que é 100, 3 calcanhares para formar o 30 e 6 bastões. Assim, forma o número 136. Aqui, iniciamos pela espiral, mas poderíamos ter iniciado pelo calcanhar. A ordem dos desenhos não altera o número, continuaria sendo 136. Sistema de numeração romana, por volta de 190 a.C. Aqui tem algumas moedas da época. O sistema de numeração romano, ele ainda hoje a gente encontra quando vai nomear séculos, reis. Em alguns relógios também ainda encontramos a numeração romana. Os símbolos utilizados eram o I, para representar o valor 1, o V, 5, o X, 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000. Não podia repetir 3 vezes o mesmo símbolo. Coloquei aqui o exemplo para vocês, 649. Então, eu vou usar o D, que é 500. Para formar o 600, é o D com o C, que é o 500 com mais 100. Depois, eu vou subtrair de 50, que é o L, 10, que é o X, para formar o 40. E para formar o 9, o I, que é 1, e o X, que é o 10. Outro exemplo, 2101. Então, eu vou usar o M e o M para formar 2000, o C, 100 e o 1 para formar 101. Observe, sempre que eu acrescento valores à direita, eu estou somando. E quando eu acrescento valores à esquerda, eu estou subtraindo.
aqui no caso do 40 e do 9. Somo sempre que vou para a direita e subtraio sempre à esquerda. Indo-arábico por volta de 900 depois de Cristo. Então surgiu lá com os povos hindus, depois com os árabes, e eles foram aperfeiçoando a escrita do algarismo. Observe como era antigamente e atualmente, como está hoje. Lembrando que no nosso sistema de numeração, do 1 ao 0, nós escrevemos qualquer algarismo que necessitarmos. Vou falar agora um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração. O que é o sistema de numeração? É o conjunto de símbolos e de regras que nos permite escrever e ler qualquer número. O nosso sistema de numeração, ele é decimal, com certeza decimal porque veio dos 10 dedos das mãos e os dos pés. E ele é o que é muito importante é lembrar que ele é posicional. Professora, o que é esse posicional? Porque depende de cada casinha que ele estiver, de cada posição que ele ocupar, ou unidade, ou dezena, ou centena, ele terá um valor diferente. Ou seja, ele assume um valor de acordo com a posição que ele se encontra. Olha o exemplo, olha a placa deste carro. 6.822. O 6 assume a posição de milhar, por isso ele tem o valor 6.000. O 8 assume a posição de centena e tem o valor de 800. O 2 está na posição de dezena, assumindo o valor de 20. E o outro 2, ele está na posição de unidade, valendo 2. Observaram? De acordo com a posição, o número assume um valor. Vai ficar bem claro neste próximo exemplo. Observe o algarismo 8 nesses exemplos. Olha lá, 485. O algarismo 8 está na posição de dezena e assumindo o valor de 80. Agora, ele já está na posição de centena, assumindo o valor de 800. Agora, ele está na posição de milhar, assumindo o valor de 8.000. Nesse momento, ele assume agora a dezena de milhar, assumindo o valor de 80.000. Lembra que eu falei para vocês que do 1 ao 0, no nosso sistema de numeração, a gente escreve qualquer algarismo que a gente desejar? Vocês conseguem pensar no menor número com 4 algarismos? Conseguem? Vamos ver? 1000. E o maior número com 4 algarismos? Agora ficou fácil. 9.999. Para dificultar um pouquinho, o menor número com 4 algarismos distintos. Agora eles precisam ser diferentes. Consegue pensar? 1023. E o maior deles com 4 algarismos distintos? 9.876. É isso aí. Portanto, nós vamos ter aí a unidade, lembrando, dezena e centena. Observe, quando eu tiver 10 unidades, eu vou ter uma barrinha que vai ser dezena. Olha lá, quando eu tiver 10 unidades, vai formar uma dezena. Quando eu tiver 10 dezenas, eu vou formar uma plaquinha, que é a centena. Quando eu tiver 10 centenas, eu vou formar uma unidade de milhar. E 10 unidades de milhar, eu vou formar uma dezena de milhar. E assim por diante, lembrando que o nosso sistema, os nossos algarismos e a nossa contagem é infinita. Agora eu vou falar para vocês da leitura de um numeral e escrita de um número. Quando vamos ler ou até mesmo escrever um número por extenso, que ele seja muito grande, a gente tem muita dificuldade. A gente nunca sabe
por onde começar, quem é quem. Então, eu vou ensinar para vocês agora que agrupando 3 classes da direita para a esquerda, agrupando 3 ordens, unidade, dezena e centena, eu vou ter uma classe, contando de 3 em 3, sempre da direita para a esquerda. Então, olha lá, a cada 3 ordens eu formo uma classe. A primeira classe é de unidade simples. Depois, eu vou ter a segunda classe, que é da unidade de milhares. Depois, eu vou ter a terceira classe, que é de milhões, bilhões, trilhões e assim infinitamente. Vamos usar aqui um exemplo para ver se a gente compreende o que foi que eu disse. Olha lá. Usando aqui as 3 ordens da direita para a esquerda, eu vou formar uma classe. Da esquerda para a direita, então eu vou ter aqui a primeira classe, a segunda classe, primeira classe, unidade simples, segunda classe, unidade de milhar, depois unidade de milhões e agora dezena de bilhões. Vamos ver como ficou? 415 bilhões, 526 milhões, 425.236. Outro exemplo. Eu vou ter uma classe simples, uma classe de milhar e uma classe de milhão. Olha lá. Então, o meu número eu vou começar escrevendo pela classe de milhão. Vamos ver como é que fica? 626 milhões e 17. Mais um exemplo, vamos ver? Eu vou ter uma classe simples e uma classe de milhar. Então, eu vou começar escrevendo pela classe de milhar. Olha lá como ficou? 18.468. No outro exemplo, também, uma classe simples e uma classe de milhar. Começo a escrever pela classe de milhar. Olha lá. 194.603. Vou deixar aqui como sugestão para vocês um ábaco. Né? Professora, para que serve um ábaco? Para vocês fixarem qual é o valor posicional de cada número e a leitura e a escrita desse número. O ábaco também vai ajudar vocês verem o que é a unidade, a dezena, a centena, aonde estão as ordens e as classes. Esse ábaco foi construído com material reciclado e você pode construir aí na sua casa também, com caixa de ovo, palito de churrasco e papéis coloridos. Esses papeizinhos podem ser substituídos também por canudinhos, tá bom? Então, use e abuse do seu ábaco aí, que ele vai ajudar bastante a fixar o conteúdo da aula de hoje. Essa foi a nossa aula, Sistema de Numeração Decimal. Um abraço e até mais!